Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos adorarmos ao Senhor, para bendizer o nome dEle, o Criador, o Senhor de todas as coisas, Deus que criou os céus e a terra. Nós só existimos porque Deus decidiu, na pessoa de Jesus, criar o universo, criar tudo aquilo que os nossos olhos contemplam. E por isso nós estamos aqui para louvar a Ele, adorar o nome dEle, ouvir a sua voz. No momento nós não podemos cultuar ao Senhor no nosso salão, mas nós podemos, pela internet, nos unirmos pela fé e assim louvarmos ao Senhor. E nessa noite nós estamos aqui para fazer tal coisa, para render graças a esse Deus que é tremendo, que é único, que é verdadeiro. Ele é digno de nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser seguido, Ele é digno da sua fé, Ele é digno da sua confiança, porque Ele é incomparável. Eu gostaria de orar com você nessa noite, amém? Não importando qual seja o seu problema, só simplesmente confia nele, pois Ele está te contemplando, você não está só, você está protegido por Ele, Ele te ama. E Ele provou isso dando o seu Filho por você na cruz do Calvário. Não há mais nada que Ele possa fazer para provar o seu amor. Ele já provou dando o seu Filho. E isso é suficiente para sabermos que Ele nos ama e saber que estamos seguros nele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos pela fé. Sabemos que o Senhor é real e podemos contemplar o Senhor. Nós podemos, ó Deus, no nosso espírito ir além, porque Tu és Deus verdadeiro e fiel. O Senhor é Espírito e o Senhor trouxe vida ao nosso espírito para que nós tivéssemos, ó Deus, relacionamento com o Senhor. Muito obrigado por ter nos dado vida na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, nesse exato momento, nos reunimos, ó Deus, pela fé, para cultuar o Senhor, para dizer como nós amamos a Ti, para dizer que não há outro Deus além do Senhor. Pai, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que está em todas as nações da terra, e mais de 7 bilhões de seres humanos, o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor sabe cada situação, o Senhor não perde ninguém de vista, não importando a quantidade de pessoas no mundo, nenhuma delas foge aos teus olhos, e nenhum problema está distante de ti que o Senhor não possa ver. Nesta hora, pela fé, nós unimos, ó Deus, em oração. E rogamos a Ti, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia para com a Tua igreja. Senhor, para com o mundo, Senhor. O Senhor conhece as nossas vidas e queremos apresentar ao Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que possa estar nos entristecendo. Senhor, todo e qualquer tipo de problema, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ministrar uma palavra nesta noite para, ó Deus, renovar a fé da Tua igreja, para mostrar para ela que todas as coisas estão seguras em Tuas mãos. O Senhor, ó Deus, governa todas as coisas, o Senhor governa o universo. Embora o homem, Senhor, possa não acreditar, isso é uma realidade no mundo. As nações te louvam, todas as nações te louvam. O teu nome está em todo o mundo. E o Senhor tem trazido vida a todas as pessoas em todo o mundo. E isso é uma realidade que ninguém pode apagar. E como o Senhor é real e está em todo o mundo, o Senhor está aqui agora nesse exato momento, Senhor, aceitando a nossa oração, recebendo o Senhor nosso louvor, visitando os nossos corações, contemplando as nossas casas, Senhor, contemplando a nossa família, Senhor, contemplando o nosso matrimônio e tudo aquilo que possa estar, ó Deus, fora do nosso controle. Eu sei que o Senhor está no controle dessas causas. Pai, visita o aflito, visita, Senhor, aquele que está enfermo, Senhor, no físico, Senhor, e na mente, que o Teu poder venha atuar agora em nome de Jesus, tirando toda a angústia, Senhor, toda a depressão, todo o medo, Senhor, para que a fé, Senhor, tome o lugar,
para que ela coloque em ordem, Senhor, todas as coisas, porque a tua palavra é poderosa e quando nós andamos em fé, o mover do Senhor é liberado. Libera nesta noite, Senhor, a tua presença em cada um nessa noite, trazendo, Senhor, refrigério e alegria, trazendo firmeza, Senhor, naqueles que teve um encontro com o Senhor, para não se mover nem para a esquerda nem para a direita. Que a tua igreja se firme, Senhor, pois o Senhor se aproxima para buscar a tua igreja, para cumprir todo o teu propósito que já foi estabelecido no princípio da fundação do mundo. Pai, nós te damos graças, Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, Senhor. Nós rogamos a Ti pela Tua palavra que é viva e eficaz. Uma palavra poderosa, uma palavra que só precisa ser relida, não reescrita, porque ela se renova a cada manhã. A Tua palavra é viva e ela tem vida própria. Então, Pai, nos ajude, Senhor, a relê-la quantas vezes for necessário, para que nós venhamos saber, no profundo do nosso ser, quão poderoso é o Senhor e quão cuidado o Senhor tem de toda a tua criação e da tua igreja não é diferente. Pai, em nome de Jesus, venha revelar a tua palavra nessa noite, falando a cada coração. Senhor, vem estar atuando neste quadro que estamos vivendo aqui na Bélgica, Senhor, e em todo o mundo, Senhor, onde há um confinamento, onde o vírus, ó Deus, tem atuado, Senhor, e as contaminações têm aumentado, que a mão poderosa do Senhor vem estar, ó Deus, atuando conforme o teu querer e a tua vontade, e afastando, ó Deus, essa infecção, Senhor, e tirando, ó Deus, a tua igreja e o mundo que está em confinamento. Aqui no país, ó Deus, nós estamos segundo as ordens do governo e nós rogamos a Ti que venha atuar pelo Teu poder no nome de Jesus, mudando esse quadro, Senhor, para que possamos voltar à nossa vida normal. Isso é para louvor e glória do nome de Jesus. É que nós oramos, Pai, e Te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de compartilhar uma palavra que os Salmos 46, é um Salmos conhecido, do versículo 1 em diante. Você que quiser nos acompanhar, quiser abrir a sua Bíblia ou apenas nos acompanhar, quero ler aqui com você e para você, no versículo 1 do Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que declarações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no cavalo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé perfeita, nós podemos dar um título a essa palavra, sobre um comando perfeito. Temos um mundo perfeito, um universo em ordem.
temos as nações, temos um povo variado. Nós temos peixes no mar, nós temos animais nas florestas, árvores, nós temos pássaros voando, nós temos um mundo perfeito criado por um Deus perfeito, um comando perfeito, um Deus que conduz todas as coisas sem perder o controle de absolutamente nada. Um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Um Deus capaz de dar segurança a qualquer um que venha se refugiar nele. Um Deus capaz de reverter qualquer quadro. Um Deus capaz de reverter qualquer situação. Um Deus capaz de mudar qualquer história. Um Deus capaz de trazer existência às coisas que não existem como se já existisse. Um Deus que pode fazer com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Um Deus que pode levantar um homem sem história do monturo e fazê-lo assentar à mesa com os príncipes. Um homem que, quando dá a sua palavra, ele vela para cumprir. Um Deus zeloso, um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Quem é como esse Deus? Que tem o controle sobre todas as coisas, não importando se cremos ou não, essa é a realidade da palavra e do mundo. E o mundo contempla toda a criação de Deus. E o mundo tem visto, principalmente a igreja, como Deus tem conduzido o curso da história. E eu e você podemos crer perfeitamente nesse Deus que é fiel com tudo aquilo que ele criou. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por isso que o salmista, ele expõe aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Diante de uma realidade que os nossos olhos contemplam, o qual a declaração do salmista fala dos montes e fala das nações, do curso que esse mundo tem ido, como as coisas estão aparentemente destoadas, fora de controle, pela fé e através da palavra, eu e você contemplamos a verdade do salmista. E a única coisa que nos resta é refugiar em um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nesse exato momento, eu e você estamos contemplando aqui na Bélgica a noite, o qual o próprio Senhor diz em Jeremias, se alguém puder invalidar o dia ou a noite, poderá invalidar as suas promessas. Aqui nós já estamos a quase 8 horas da noite. E Deus disse, se aparecer alguém capaz de impedir que o sol saia ou a lua para governar a noite, ele também poderá cancelar as promessas de Deus. Então aqui nós estamos vendo o governo de Deus perfeito sobre essa nação. No Brasil, agora é dia. Isso deixa bem claro que o sol está reinando absoluto, porque prevalece aquilo que Deus diz na sua palavra. E por isso que o salmista fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nele você pode se esconder. Nele você pode se proteger. Ele é um abrigo seguro
para qualquer um que quiser refugiar nele. Para qualquer um que quiser ter ele como o seu abrigo, e é um abrigo seguro, um abrigo perfeito, um abrigo e um amparo, um esconderijo, é um lugar de conforto. Ele diz que é socorro bem presente na hora da angústia. Todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor um dia têm provado da verdade dessa palavra. Quantas coisas têm angustiado o coração dos homens, das nações, dos reis, dos líderes, que têm perdido o controle da situação. E Deus mantém o controle enquanto o homem está perdendo o controle. Como nós estamos e não tem como fugir dessa realidade. Tivemos um 2020 completamente de todos os anos, nesta era, nesta geração. E o homem perdeu o controle da situação. E quando eu e você nos refugiamos em Deus, vimos a verdade dessa palavra, que o controle está nas mãos de Deus. E quando vem os males, aquele que está refugiado em Deus, ele encontra alívio, ele encontra socorro, ele encontra provisão, ele encontra verdadeiramente ajuda de um Deus que é poderoso. Se você observar lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai ver o rei Josafá, depois de ele ter vindo de uma aliança com o rei Acabe, que era rei de Israel, era um rei que estava fora da presença do Senhor, servia os deuses estranhos, servia Baal, e Josafá fez aliança com o rei Acabe, que era proibido. E em seguida Deus enviou o mensageiro para declarar a Josafá uma palavra. Que Deus repudiou a aliança que ele havia feito com Acabe e que viria uma situação sobre ele. E você vai ver no capítulo 20, do versículo 1, quando o rei de Moabe, 2 reinos que vieram contra Josafá. E Josafá não tinha condições de guerrear com essas duas nações. E só restou uma coisa para Josafá: suplicar ao Senhor. E ele viu que não tinha forças e não tinha capacidade no seu exército de guerrear contra duas nações. E ele tão somente buscou ao Senhor como um socorro. E imediatamente Deus manifestou a sua presença por meio de um levita, o qual declarou a Josafá que aquela guerra não era dele. Aquela guerra era de Deus. A partir do momento que ele se refugiou em Deus, imediatamente Deus enviou uma palavra e declarou a Josafá que a única coisa que ele precisava fazer era ficar parado e ver o livramento que Deus já havia providenciado a ele. E tal coisa que ele necessitava fazer era confiar em Deus. Como ter uma fé perfeita em Deus? Saber que ele é Deus único e é o Deus criador de todas as coisas. E que tudo existe, tudo está em órbita, tudo está em controle, porque existe só um Deus governando todas as coisas. Esse rei, tão somente ao ouvir a voz de Deus, ele aquietou o seu coração em um gesto de fé. No dia seguinte, ele chamou a atenção de todo o povo e foi encontrar com seus inimigos apenas com louvores. E quando eles chegaram ao acampamento do exército inimigo, a guerra já tinha sido vencida. O único trabalho que o rei Josafá teve com seu exército foi de recolher toda a riqueza que o exército havia deixado.
Uma confiança perfeita, ela é voltada a um Deus perfeito. Eu não duvido daquele que rege, que governa todas as coisas, que é capaz de traçar um plano desde a fundação do mundo. No princípio, quando Deus, com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas em 6 dias. Deus já havia projetado um propósito, um plano, já no início do mundo. E esse plano mantém-se intacto. E eu e você estamos contemplando com os nossos olhos todas as declarações de Deus por meio dos profetas está cumprindo nesta geração. Às vezes causa espanto, assombro, medo. Deus está lá, conduzindo o seu propósito. E estamos chegando na reta final daquilo que Deus planejou. Jesus disse, quando ele fala do juiz iníquo e a viúva, um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, mas todavia ele foi obrigado a julgar a causa da viúva, porque ela não deu descanso a ele, ela o perturbava em todas as suas oportunidades. Em todas as suas oportunidades, ela perturbava aquele juiz iníquo, ao ponto dele ter que julgar a sua causa. E aqui em Lucas 18, no versículo 7, onde Jesus expõe aquilo que nós acabamos de comentar, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus não fará a mesma coisa e além, infinitamente mais, quando você busca alcançar um objetivo seu e você persevera nele, você alcança ele. Deus está dizendo aqui que ele fará a mesma coisa, embora não faça do jeito que nós queremos, mas ele fará. E a única coisa que resta a mim e a você é tão somente perseverarmos em Deus, porque sabemos que temos um Deus que tem um comando perfeito sobre todas as coisas. Então só resta a mim e a você colocarmos a nossa fé em prática, aplicarmos a nossa fé em um Deus que não falha em absolutamente nada. Um Deus que cumpriu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo o seu propósito de redimir ou de remir o homem dos seus pecados. Como nós falamos na última live, se eu não me engano, o mundo está, nesse exato momento, no mês de novembro, nós estamos encaminhando para o Natal. Talvez aqui não tenha Natal, mude a data, eu não sei, mas não tem como mudar a realidade que o mundo sabe que o Messias já veio a este mundo. E por 33 anos ele habitou nessa terra e foi perfeita em todas as coisas. Nada foi achado nele que o reprovasse. E nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Sendo visto como o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, para cumprir o propósito de Deus, que era de redimir, de restaurar eu e você, da forma que fomos criados em Adão, a imagem e semelhança de Deus, prontos para nos alinharmos e termos uma relação com Deus. Isso já é notório ao mundo inteiro. E o mundo inteiro sabe disso, mesmo que não creia. O mundo inteiro sabe que Jesus veio e ele voltará. E hoje, agora, essa é a hora de deixarmos Deus conduzir a nossa vida por meio da nossa fé. É tempo de confiarmos no Senhor, porque ele disse no próprio Lucas 18, no versículo 8, que vai chegar uma hora
Isso não significa que não haverá crente, mas ele diz no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé à terra? Haverá crentes, mas não será a fé de todos. Temos trocado Deus por uma boa vida, por um trabalho que alcançamos, por uma casa que está ajustada, por uma vida financeira que melhorou, talvez até por uma amizade, talvez até por um casamento, uma namorada. Eu não sei o que pode ter levado você que me ouve ter deixado Deus por algo assim. Nada melhor que manter Deus em algo que nós descobrimos, porque saberemos que isso será perfeito, porque nós temos a presença de Deus. Quando ele vier, muitos não crerão mais nele, vão abrir mão da sua fé. Hoje isso já está acontecendo. Estamos abrindo mão de um Deus perfeito, daquele que governa todas as coisas e está no controle de todas as situações que o mundo está vivendo hoje. Tal coisa está acontecendo hoje tão somente porque a palavra já havia declarado que iria acontecer. No versículo 2, o que a fé perfeita é capaz de sobreviver. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O mundo está em questão. O nosso mundo, o mundo dos homens, está fora de si. Os governos das nações estão perdidos nas suas economias, não sabem o que fazer com as suas economias. A miséria só tem aumentado, a fome e a peste está mantida no mundo conforme Jesus havia declarado em Mateus 24. O mar está bravio em muitas nações, mas o salmista está dizendo aqui que uma fé perfeita é capaz de não se assustar, mesmo que tais coisas venham acontecendo semanalmente, mês a mês, anualmente, mesmo que tal coisa esteja acontecendo, uma fé perfeita em Deus não se abala. Jesus provou isso no domínio de todas as coisas quando ele foi chamado por Marta e Maria, o qual o seu amigo Lázaro, lá em João 11, estava enfermo. E quando Jesus chegou, ele já havia morrido. Jesus mostrou para aquela aldeia e para o mundo de hoje que lê as Escrituras que ele detém o poder sobre todas as coisas. Ele detém o poder sobre a vida e a morte. A única coisa que ele pediu para os homens foi que tirasse a pedra. Ou seja, a incredulidade impede Deus de fazer algo que você está precisando, que você não tem encontrado saída em lugar nenhum, em homem nenhum, e Deus tem a saída, porque Ele nos criou. Ele é o construtor de todas as coisas. Ele é o fabricante. Ele simplesmente deu graças ao Pai. Ele agradeceu ao Pai pelo favor do Pai sempre ouvi-lo e chamou Lázaro para fora. Ele simplesmente declarou e Lázaro veio para fora depois de 4 dias sepultado. Em lugar nenhum na face da terra, em nação nenhuma, os vivos têm que enterrar os seus mortos, porque esse poder só existe em Deus. E Deus deu esse poder à igreja. E para onde nós iremos se só esse Deus tem palavra de vida eterna? Essa foi a palavra dos discípulos. Quando Jesus perguntou se eles não queriam ir embora também. Porque nós temos condições de ter uma fé perfeita em Deus? Porque servimos um Deus perfeito.
que vai te atender. Ele pode não te atender na hora que você está clamando. Talvez tão somente ele quer provar sua fé e ver até onde você é capaz de ir por meio da sua fé. Uma fé insistente, uma fé perseverante. Porque aqui o salmista está dizendo, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, ainda que os líderes perdam o controle da situação do seu país, Deus está presente para socorrer aqueles que creem nele. Ele está presente para confirmar a sua fé. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que as águas rujam, irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio de Deus. A presença de Deus está em nosso meio. A água viva jorrando dentro de você. Como o salmista diz aqui, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. A presença de Deus. Esse rio aqui está lá em Apocalipse 22. Esse rio gera vida. Essa passagem aqui veremos cumprido dentro de pouco tempo, quando o rei voltar à terra. Por mais absurdo que seja, o rei voltará à terra. E quando ele voltar à terra, sairá um rio debaixo do trono de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual entrará para as bandas do Mar Morto, onde tudo terá vida e todo tipo de vida. Há a vida de Deus em você. Esse Deus que rege todas as coisas está dentro de você, conduzindo a sua história. E a sua história está assegurada em Deus. Eu só preciso, você só precisa permanecer nele. O que o salmista fala aqui é tão somente uma verdade do mundo de hoje. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós já tivemos várias guerras, as mais recentes, aqui na Europa, e o mundo contemplou essas guerras. Mas Deus dá uma palavra, cessa-se as guerras, os reinos estão se movendo, os líderes estão se movendo para buscar saída das questões que eles perderam o controle. Deus está conduzindo tudo que ele planejou perfeitamente, conforme ele declarou. Isaías 46:10, Deus deixa bem claro através do profeta que não há outro Deus como ele. Um Deus que estabelece o fim no começo, conforme o Senhor já declarou na palavra. Todas as coisas foram planejadas desde o princípio da fundação do mundo. Ninguém consegue governar a história. Ninguém consegue governar a sua própria vida. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. O nosso poder de saber das coisas é tão somente o hoje. O hoje nos pertence, amanhã não nos pertence. Mas para Deus, o hoje, amanhã, a semana inteira, o mês, o ano, enquanto o mundo for mundo, Deus controlará todas as coisas. Ele continuará controlando todas as coisas. Ele continuará governando sobre todas as coisas. E todas as coisas estão seguindo o curso natural do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus.
Você é a pessoa fundamental desse plano. Deus veio à terra por meio do seu Filho, para se mostrar aos homens por meio do Filho. Você é a peça principal do governo de Deus, da criação de todas as coisas. Você é o que mais importa desta criação. Você é a joia preciosa que foi capaz de tirar Deus do trono e fazer com que ele viesse habitar no meio dos homens. Mas ninguém foi capaz de atrair Deus a este mundo. Nós temos a passagem de Gênesis 11. A unidade fez com que Deus descesse e observasse o que os homens estavam fazendo, mas o próprio Deus vinha morar na terra, usando o corpo de homem. É pelo valor que nós temos. O nosso valor excede ouro e prata, rubis. O nosso valor excede nações, riquezas das nações, riquezas do mundo inteiro. Não pode comprar sua alma. E Jesus veio a este mundo por causa do valor que você tem. Ele veio exclusivamente para você. Se existisse só você nesse mundo, ele teria vindo só para você. E é por isso que eu preciso crer, ter uma fé perfeita nesse Deus. Nada abala Deus. E se nada abala Deus, se eu estiver focado em Deus, eu serei sustentado pela minha fé. O salmista expõe no versículo 7 em diante, ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco, irmãos. Ele está comigo aqui nesse país. Eu só estou aqui porque eu creio no Deus que eu sirvo. Se você vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, você vai ver o rei Asa. Ao aparecer o inimigo, a Etiópia, contra ele veio com 1 milhão de homens. Um exército com 1 milhão de homens e 300 mil carros. O rei Asa correu para Deus e expôs a Deus a situação, provando o poder que Deus exerce sobre todas as coisas. Nenhum de todo o exército escapou, porque Deus deu um poder tal ao exército de Judá, do rei Asa, que não sobrou uma pena sequer. Deus veio ao seu encontro e o socorreu. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você se encontra angustiado, você precisa recorrer a Deus. Você precisa se esconder em Deus. Você precisa mergulhar em Deus. Você encontrará segurança, proteção que você precisa para todas as questões da vida e para a vinda dele, que é real. Todo olho verá, o homem verá, as nações verão. Tanto que o salmista, ele diz, no versículo 8, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Nós conhecemos a história quando Jesus disse em Mateus 24 que viria dias que no templo de Israel não ficaria pedra sobre pedra. E 40 anos depois, o templo foi destruído e até hoje não há templo em Israel. E a nação inteira foi espalhada. Tal poder são as palavras que saem da boca do Senhor. Elas são poderosas para cumprir cabalmente. E isso denota a segurança que eu estou buscando nas coisas e no mundo. Deus tem para oferecer total segurança. Ele diz no versículo 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo.
Deus, quando entra numa guerra, ele entra para vencer a guerra. E quando ele declara que é o fim da guerra, a guerra cessa. Eu não sei qual tipo de guerra você está vivendo ou vivenciando. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras. Qual seja a guerra que você está vivendo, seja no casamento, seja na sua família, seja um problema físico, qual seja for o problema, ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Ele nos convida a aquietar e sabeis que ele é Deus. Ele será exaltado na terra. Ele será exaltado em toda a nação, em todo o mundo. Em todo o mundo hoje as nações louvam a ele. E está chegando a hora que todas as nações se renderão a ele. Todas as nações terão que se achegar a ele. Todas as nações terão que estar presentes diante dele. Porque, conforme a palavra diz, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai julgar as nações. E ele será exaltado sobre toda a terra. É tempo de nos aquietarmos e confirmaremos aquilo que a palavra diz. Ele será exaltado em todos os âmbitos da vida e em todas as áreas e em todo o globo terrestre. Ele será exaltado entre as nações. É tempo de nos firmarmos em Deus. É tempo de estarmos com as nossas lamparinas acesas e com a nossa reserva para esperar o noivo. Seja entrando nas vielas, nas ruas, seja onde formos, temos que estar com a nossa lamparina acesa. Temos que estar com a presença do Espírito Santo em nós. É isso que vai identificar eu e você como a noiva prudente. A nécia, a louca, está andando sem azeite. E o azeite da sua lamparina já está acabando. E o noivo está por vir para cumprir essa profecia do versículo 10. Ele está vindo para o encontro da sua igreja. Ele veio e te comprou com seu sangue. Agora ele virá para tomar aquilo que é dele. Ele, por direito, por ter comprado você com seu sangue, ele tem um direito sobre você. E ele virá te buscar. E esse é o momento de nos resguardarmos. Esse é o momento de estarmos em Deus. Esse não é o momento de estarmos olhando aos acontecimentos. Esse é o momento de estarmos olhando para a palavra. Porque os acontecimentos nas nações hoje, no mundo, é tão somente a revelação da palavra. E esse é o momento de estarmos prontos para encontrar com o noivo. Não importando qual seja a hora, o dia, a semana, o mês, que ele virá buscar a sua noiva, conforme ele diz em Mateus 25. Há uma bodas do Cordeiro nos aguardando. Há uma mesa preparada para mim e para você. As mansões celestiais aguardam a noiva para adentrar no recinto, para casar com o noivo, para irmos para uma festa, enquanto o mundo estará debaixo de uma palavra. O mar está bravio, irmãos. As nações estão sem saber o que fazer. É tão somente a palavra se cumprindo. Não é tempo de estarmos dormindo. É tempo de levantarmos. Deus já provou o seu poder. Deus já provou o seu amor por você. Ele tem provado que ele controla todas as coisas. Por mais que nós não queríamos estar nessa situação aqui na Bélgica, a igreja não podendo estar reunida,
porque estamos debaixo da lei, obedecendo às regras do país. É tão somente a palavra de Jesus. O mundo, desde quando ele existe, ele vem sofrendo por pestes. E agora nós estamos diante. Boa parte dessa geração nunca tinha visto tal coisa. Eu nunca tinha visto. E está diante dos nossos olhos. A palavra de Jesus se cumprindo. Peste e fome. O amor de quase todos se esfriando. O ódio se espalhando. A verdade se tornou mentira. E a mentira tem se tornado verdade nos dias de hoje. E eu e você temos a quem a se apegar, a não ser Deus. Ele nos chama para aquietarmos, porque nós vamos ver aquilo que a palavra está dizendo. Nós veremos que ele será exaltado entre as nações. As nações louvam a ele, mas as nações todas se reunirão diante dele. Imagine todas as nações do mundo, não importando, por mais longe que seja, terá que sair do seu local para ir a Jerusalém. Por mais absurdo que seja essa palavra, ela é tão somente a verdade de Deus. Você só existe porque Deus decidiu que você existisse. Você e eu só existimos porque Ele decidiu que nós iríamos existir. Nós estamos respirando hoje porque Ele decidiu que nós íamos passar deste dia. Amanhã não nos pertence. Muitos não passará de amanhã, muitos ficaram hoje, provando o poder da palavra. Nós somos como a flor. Nós somos como o vento que passa. Deus já provou o seu amor e o seu poder por você. É tempo de descansar em Deus. É tempo de aquietar em Deus. Não buscar qualquer tipo de invencionalismo, invenção. Não é tempo de buscar o novo. O novo está em Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está com você. Deus está com você. Imagine isso, Deus. Todo o céu não cabe Deus, mas Deus criou um meio para ele caber dentro de você. Por meio do seu Espírito Santo, ele está dentro de mim e de você. Isso é tremendo. Qual outro Deus que está dentro do homem? Apenas o Deus desse século, que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio habitar dentro de nós para darmos vida e vida em abundância. Nós não teremos outro Deus. E pode ser que nós não teremos outra oportunidade. É tempo de limparmos o vaso e encher ele de azeite. É tempo de arrumarmos vasilha para enchermos de azeite, para termos reserva. Se o noivo tardar, nós temos reserva para esperar ele. É tempo de aquietarmos o nosso coração. Nós não estamos no controle de nada, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Ele nos pôs a par de tudo, mostrando toda a realidade do mundo por meio das Escrituras. Deus falou com os homens o seu propósito e os seus planos chegou aos nossos ouvidos e vivemos hoje aquilo que Deus declarou. O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele está comigo, irmãos, Ele está com você, Ele está na sua história, Ele está em todas as áreas da sua vida, Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Nós só precisamos ficar em Deus, fincar os pés nele e não nos movermos para lado nenhum. Temos tudo o que precisamos nele. Em Deus não falta nada. Eu e você não vivemos a história de Israel ao sair do Egito e ir pelo deserto para chegar em Canaã. O povo comeu do maná por 40 anos.
bebeu água no deserto por 40 anos. Eles não morreram de sede nem de fome. A verdade da palavra sempre vai prevalecer sobre a circunstância da vida. Tudo aquilo que Deus planejou, Ele cumpre cabalmente todas as coisas. Tudo que Ele planejou, Ele está presente para provar essa verdade. Ele estava presente com o seu povo no deserto. E Ele está presente com a sua igreja, a qual Ele comprou com seu sangue hoje, por meio do seu Espírito Santo. Ele deixou bem claro para os discípulos que não os deixaria só. Ele não nos deixou só. Ele enviou o Consolador. Enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo, Deus estará aqui conosco. Ele está com você e Ele está te contemplando nos mínimos detalhes. Se Ele não te respondeu ainda em alguma questão, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de confiar. Como Ele provou em Lucas 18, que o juiz iníquo, portanto a viúva clamar, ele foi obrigado a julgar a sua causa. Quem é o juiz iníquo para se comparar com Deus? Ele fará também justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça, irmãos. Por que Deus ainda não pôs fim à questão? Porque Ele tem o controle e a questão não tem poder de tirar a sua vida, porque Deus está na sua vida e Ele corresponderá à sua fé. E a questão que você está buscando em Deus será sanada, será resolvida, porque Deus já declarou aquilo que Ele fará na sua vida, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso esconderijo. Você está escondido em Deus. Nenhum valente tem poder de tirar você do esconderijo de Deus. E em Deus você está seguro de todas as coisas. As aflições, elas são reais. Deus chama a sua igreja para ter bom ânimo e aquietar nele. Confiar nele. Recorrer a ele a qualquer questão, a qualquer problema que eu e você possamos estar enfrentando. Recorra ao Senhor. Busque a Ele. E Ele enviará a provisão. Ele enviará o milagre. Ele trará o socorro a qual eu e você confiamos. Ele é o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso esconderijo. Nele você está seguro. Tudo que Ele planejou para você, você vai viver se você ficar nele. Você vai vislumbrar tudo aquilo que Ele declarou a você. Você não será decepcionado pelo Senhor. Nós somos decepcionados pelos homens, mas jamais seremos decepcionados por Deus. Jamais seremos iludidos por Deus. Somos iludidos pelas pessoas. Somos enganados, mas Deus não engana aqueles que nele creem. Eu e você podemos confiar no Senhor. Eu e você podemos permanecer e perseverarmos em Deus, mesmo que Ele demore. Marta e Maria queriam uma resposta rápida. Elas ainda não tinham visto que Ele poderia trazer a vida ao morto. Elas sabiam que Jesus poderia ressuscitar no último dia. E foram surpreendidas no último dia. Tanto no presente Ele é poderoso, porque Ele é a própria vida. Não importa quanto tempo o seu problema existe, se você está refugiado nele, Ele vai julgar o seu problema e vai trazer a solução para ele, como Ele trouxe para Marta e Maria. Quando nós colocamos o nosso socorro em Deus, quando buscamos Deus como nosso socorro, Ele virá ao nosso encontro. Quando eu e você recorremos a Ele, Ele virá ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro de Marta e Maria. Ele tem o controle de todas as coisas. Para nós, passou do dia, não há mais como resolver. Para Ele, é como se o dia tivesse intacto. Para você, passou 10, um mês, um ano. Para Ele, é como se você estivesse no primeiro dia do problema.
E quando ele chega, ele restaura tudo. Ele trouxe a vida a Lázaro e tantos outros. E assim ele tem feito no mundo afora. Ele tem restaurado famílias. Ele tem restaurado casais. Ele tem restaurado a saúde. Ele tem trazido vida ao morto. Ele tem curado enfermos. Aqui a palavra declara que Jesus disse que aqueles que creem nele fariam obras maiores. E isso está sendo uma verdade nos dias de hoje. Eu e você só precisamos aquietarmos nele. O que eu e você precisamos nesses últimos dias é tão somente preparar para encontrar com o nosso noivo, porque ele virá ao encontro da sua noiva. A qualquer momento o pai declarará ao filho: você tem autorização para ir buscar a sua noiva. Você pagou pelo dote e você tem direito sobre ela. A qualquer momento o mundo saberá dessa verdade. E o mundo, as nações vão lamentar por esse dia. E virá o rei e os olhos de todo mundo, de todo homem, não importa quem ele é e onde ele esteja, todos os olhos vão contemplar o rei descendo dos céus à terra. Creia na palavra, abra o seu coração e deixe o Senhor fazer morada no seu coração. Nós não temos para onde ir. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus. É a Escritura, é a palavra de Deus. Se aquiete nele. Espere em Deus, porque ele vai julgar todas as suas questões. Permaneça no esconderijo que é Deus. Esse é o abrigo seguro que nós temos para os momentos difíceis e para os momentos bons que iremos compartilhar com ele pela sua graça, pelo seu favor ao qual ele tem trazido à sua igreja. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu gostaria de orar com você. Aquietai e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Nós sabemos disso. Nós estamos ouvindo e vendo isso. As nações do mundo exalta e louva esse Deus. Nesse exato momento, essa palavra é uma realidade. Mas virá o tempo que todas as nações se reunirão diante dele. E eu e você temos oportunidade de ter um encontro com ele hoje, ou de permanecer nele se já estamos. Não abra mão de continuar confiando nesse Deus. Toda a história de Israel foi escrita para termos conhecimento de como Deus agiu no meio do seu povo e como muitos do seu povo não creu na sua palavra e deu as costas para Deus e foram escravos na sua própria terra. Deus abriu os nossos olhos, tirou a venda dos nossos olhos para vermos tudo e seguirmos avante nele, não importando tempos e épocas, não importando a circunstância e o momento que eu e você possamos estar vivendo. A ordem é ficar em Deus e aquietar. Você vai saber que ele é Deus. Ele será exaltado através da sua vida. Ele é exaltado entre as nações, mas ele também é exaltado na sua vida. Ele quer que essa verdade se cumpra na sua vida. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se você tem algum pedido, coloque a mão no seu coração nessa hora. Estaremos orando. Deus é digno da sua confiança. Ele é digno da sua fé. E ele não irá te iludir, pelo contrário. Ele vai respaldar a sua fé e trazer a existência das coisas que não existem como se já existisse para você. Pai, em nome de Jesus, quantas maravilhas o Senhor já tem feito no nosso meio. Quantas maravilhas o Senhor já tem feito na tua igreja, Senhor. O Senhor tem surpreendido a todos aqueles que creem em Ti.
Não há ninguém que te sirva, Senhor, que tenha sido iludido pelo Senhor, que esteja desamparado. Ninguém que confia em ti, Senhor, ficará para trás. Ninguém que confia em ti, ó Deus, ficará sem socorro, como algumas menções que fizemos, ó Deus. Reis que clamaram ao Senhor, o Senhor foi ao encontro deles. Mesmo que Lázaro já estava morto há 4 dias, o Senhor se comprometeu dizendo que iria até a aldeia de Marta e Maria. A partir do momento que nós clamamos a Ti, o Senhor se comprometeu em ir ao nosso encontro, porque o Senhor ouviu a nossa oração. E o Senhor tem visto a fé do Teu povo e a fé daquele que tem ouvido a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não há problema, não há situação, vazio na alma, Senhor. Não há depressão, não há angústia, não há estresse, não há síndrome de pânico, não há enfermidade alguma que o Senhor não cure, não há nada que o Senhor não resolva. Há coisas que estão além, ó Deus, da nossa força e da nossa capacidade, da nossa imaginação, que o Senhor está cuidando agora. O Senhor sustentou a tua criação no dia de hoje e sustentará ela no dia de amanhã. Assim tem sido sempre o teu cuidado sobre toda a criação e o teu cuidado sobre todo aquele que tem crido em ti. Nesse exato momento, Senhor, como o Senhor diz em João 10, que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Que essa verdade da tua palavra, Senhor, seja ativada agora no nosso espírito. Que a tua igreja e todos aqueles que me ouvem nessa hora, Pai, possa ter o encontro com o Senhor e o encontro com essa verdade, com essa vida e com a abundância de vida que o Senhor veio para trazer e que é uma realidade no mundo inteiro e está à disposição de todos aqueles que vierem a Ti. Vida de paz, vida de alegria. Quantos têm muito, Senhor, mas não têm paz? Estão angustiados, estão deprimidos. Quantos, ó Deus, não têm falta de nada, mas têm falta da verdade que é o Senhor? Quantos têm pouco e quase nada, e muitos não têm nada, mas têm paz, porque o Senhor está presente. Ó Espírito Santo de Deus, nesta hora contempla cada um, Senhor, cada pessoa. E segundo, ó Deus, o que está na sua alma, que tem apertado o seu coração, entristecido, Senhor, trazido angústia, medo. Senhor, seja o problema que for, a enfermidade, pelo poder do nome de Jesus. Traz cura e paz, traz renovo e alegria, Senhor. Quantos, ó Deus, não perdeu seus entes queridos hoje? Que o Senhor possa trazer gozo, Senhor, refrigério a esta alma, alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo a este coração, em nome de Jesus. Que seja quebrado os grilhões que têm prendido as almas neste dia e gerado medo e confusão. Senhor, quantos que o diabo tem escravizado, mas o Senhor já o venceu na cruz do Calvário e tomou a chave da vida e da morte, Senhor. O Senhor já destruiu, ó Deus, o poder que o inimigo tinha sobre as nossas vidas. Senhor, desfaz, ó Deus, todas as correntes, todas as prisões que têm acorrentado a mente, o coração dessa pessoa nesta hora, Pai. Que ela possa ver a verdade da Tua palavra e se render a Ti, pois só o Senhor é digno de ser louvado e de ser exaltado. Quantos, ó Deus, têm recorrido, ó Deus, a tantos outros que não são, enquanto existe um apenas, que é o Senhor. Visita o coração dessa pessoa, Senhor. E bata com Teu amor nesse coração, Senhor, para que esse coração possa abrir e o Senhor entrar, para que o Senhor possa trazer a vida que há em Ti, ó Deus, para essa pessoa, para que haja alegria, paz, refrigério. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada família, Senhor. Eu oro abençoando o Ministério Internacional Cristo Reino, Senhor, aqui na Bélgica. Senhor, e todos os outros irmãos espalhados pelo mundo, no Brasil, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor.
todos aqueles que estão nos vendo nesta hora, que teu Espírito Santo possa atuar, Senhor, gerando gozo, paz, Senhor, restaurando a fé dessa pessoa, trazendo ânimo, Senhor, para que ela não continue mais prostrada, Senhor, para que a depressão, a angústia, a opressão não domine mais essa pessoa, mas que essa pessoa se levante, Senhor, por meio do teu poder, em nome de Jesus. Todo embaraço na vida dessa pessoa seja desfeito agora, em nome de Jesus. Que o prazer dessa pessoa seja o Senhor, ó Pai, a partir desse exato momento, pelo poder do nome de Jesus. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, abençoando cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Próximo domingo nós estaremos aqui às 18 horas, ministrando mais uma palavra. Enquanto não, podemos estar reunidos no nosso salão, nós estaremos continuando com as nossas lives. Eu tenho certeza que o Senhor está te assistindo, o Senhor está te sustentando, te socorrendo. Não permita que o tempo presente te domine e que o medo te aflinja. Confia no Senhor, aquiete nele. Toda situação, tudo está no controle do nosso Deus. Ele só espera que você tenha depositado a sua confiança nele, pois ele tem um comando perfeito sobre todas as coisas. E isso nos dá a capacidade de ter uma fé perfeita nele, para confiar nele em todas as áreas e em todas as circunstâncias das nossas vidas, porque ele é poderoso para honrar com a sua palavra e nos exaltar em todas as nossas questões. E ele tem o desejo de fazer isso na sua vida. Firme-se nele, porque ele está vindo para encontrar com você. O nosso tempo está findando e as provas estão diante dos olhos de todo mundo que a verdade da palavra ela governa sobre todas as coisas. E o Senhor que morreu por você vai vir para ter um encontro com você e te levar para as mansões celestiais onde Ele está. Um dia nós retornaremos a esse mundo, reinaremos com Ele aqui na terra, conforme diz as Escrituras. E todo olho verá essa verdade. E nós viveremos essa verdade pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um final de semana abençoado, que o Senhor renove a sua fé e alegre o seu coração nessa hora, pois Ele está te contemplando e Ele irá te surpreender. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Até o próximo domingo.